Bom dia, paz do Senhor para todo mundo. Que o Espírito Santo possa enriquecer, encher o seu coração nesta manhã. Mais um momento da nossa boa palavra. E nesta manhã eu quero falar sobre conquista grande conquista, vamos entender isso aqui de acordo com o Apocalipse capítulo 3. Quando o apóstolo João registra aqui a mensagem profética de Jesus à igreja de Filadélfia, no capítulo 3, os versículos de 7 a 13. Mas eu quero enfatizar aqui o versículo 11, que diz o seguinte: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vou repetir, Apocalipse 3, 11. Diz o seguinte: eis que venho sem demora, ponto e vírgula, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, né? Nós estamos falando aqui de grandes conquistas. Primeira coisa que nós temos que levar em consideração aqui é que a palavra coroa aqui, né, no grego vem da palavra Stefanos, tanto faz. Questão de acento agora não importa. A palavra coroa na Bíblia, ela tem duas ideias, né? Dois significados, na verdade, muito interessantes. Primeiro, coroa simboliza poder, realeza, né? Os reis usavam coroa para mostrar a realeza, mostrar o seu poder, a sua força. Mas na Bíblia também a palavra coroa aparece como vitória, como conquista. Por isso nosso tema nessa manhã são grandes conquistas. Porque, na verdade, neste texto aqui, de Apocalipse 3, a palavra coroa aqui significa exatamente isso: galardão, recompensa, né? Por um objetivo, por um alvo atingido, por um alvo alcançado. E então eu quero, nessa manhã, falar exatamente sobre isso. A salvação, Jesus Cristo conquistou a nossa salvação na cruz, mas Ele deixou para nós, né? Deixou para nós a responsabilidade de lutar por alguns ideais. Tem gente que não entende isso, acha que o Senhor salvou somente nós que temos aí a nossa teologia fundamentada na graça, seguimos a teologia da eleição, da doutrina da eleição da graça. Ele vai fazer: Deus salvou, então Deus, ele é soberano, ele é eterno, e agora Deus se vira, eu vou ficar sentado aqui de camarote e Deus resolve tudo para mim. Não é bem assim, não. Na vida espiritual, na vida física, na vida social, o Senhor nos incumbiu de responsabilidades. Ele começou a boa obra e vai terminar a boa obra, mas Ele nos incumbiu de responsabilidades. Ele nos deixou responsabilidades, né, irmã Naí? E dentro dessa responsabilidade, o Senhor também nos dá a oportunidade de conquistas. Tem coisas que nós temos que correr atrás. Tem gente que pensa que a vitória, Deus me prometeu a vitória e agora eu vou ficar no 0800, esperar a vitória chegar. Não é bem assim que funciona, não. Não é isso que a Bíblia está ensinando, não. Se você ler todo o capítulo 3 de 7 a 13, você vai ver. Não, primeiro vamos entender o seguinte: que o Senhor está falando bem da igreja, né? Não é que o Senhor está elogiando, o Senhor está mostrando, colocando a igreja no lugar dela. Olha, muito bem, vocês estão fazendo a boa obra, eu conheço as obras de vocês, versículo 8, não é? Eu tenho a chave de Davi e o que eu fecho ninguém abre, o que eu abro ninguém fecha. Nós já conhecemos, muitas vezes até citamos esses versículos assim, por uma mera formalidade, por um mero acaso, e o significado disso é muito mais profundo que você imagina. Aqui Deus está falando, Jesus está falando do controle dele, da soberania dele. E dentro da soberania de Deus, então vem o seguinte, versículo 8: eu conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de vocês uma porta aberta. Esse negócio de olhar para Deus abrir porta, a gente tem que ter cuidado com esses detalhes da Bíblia. Olha como Deus vai abrir portas, as portas estão abertas, nós temos que encontrar as portas e saber se o Senhor
nos autorizou com a sua chave de abrir esta porta. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade é de ter o Senhor a questão de Deus, a chave aqui no sentido de estarmos autorizados a tomar posse, ou estarmos prontos a tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Bom, mas não é esse nosso assunto dessa manhã. Nosso assunto dessa manhã é galardão, é conquista. Meu irmão, Deus tem muita coisa para você, por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer os propósitos de Deus para a minha vida. Tem crente que não se importa o que Deus tem para a vida dele, não procura conhecer quais são os propósitos de Deus para a sua vida. E a vida do crente, ela tem que ser uma vida de conquista. Nós somos chamados a conquistar. Neste plano de vida aqui, somos chamados a conquistar. Né? Às vezes, eu estou satisfeito com o que Deus tem. Tudo bem, nós temos que nos satisfazermos com aquilo que Deus nos dá. Mas Deus, o próprio Deus, propicia, nos dá condições de conquistar coisas grandes. Né? Não coisas grandes demais, como diz o próprio apóstolo, mas conquistar coisas. Tem coisas que nós precisamos conquistar, tem coisas que Deus nos entrega, apenas no sentido de nos dar o direito de tomar posse. Mas muitas coisas na nossa vida nós temos que conquistar. Nós temos um trabalho a realizar o tempo todo. E quando nós realizamos esse trabalho, né, ou estabelecemos um alvo dentro da vontade de Deus e alcançamos este alvo, então nós somos galardoados. Aí entra a palavra coroa, não é? Pela conquista o Senhor nos abençoa, nos dá a graça de usufruir, de aproveitar, de viver aquilo que Deus nos permite. Por exemplo, eu quero, vou dar um exemplo material para a gente chegar no que é espiritual. Tem gente que fala assim, eu sonho em ter uma casa, mas ele não faz nada para ter essa casa. Eu quero ter um carro, mas ele não faz nada para ter o carro. E aí vem outra questão do exercício da fé que nós temos que aprender. Temos que aprender a exercitar a fé. Né? Primeira coisa, eu tenho que saber em Deus qual é a vontade e o propósito dele. Depois que eu descobri qual é o propósito de Deus para a minha vida, então agora eu vou trabalhar dentro do entendimento deste propósito de Deus e vou me esforçar em Cristo para conquistar. É lógico que a fé, que a força, né, a autoridade, o poder, a unção de conquista vem do Senhor. Mas uma vez que eu tenho essa conquista, que eu recebi de Deus o poder, que eu recebi de Deus a autorização, ou seja, a chave, né, a porta me for aberta, então agora eu tenho que correr atrás e lutar por aquilo que eu almejo, por aquilo que eu anseio. O que Deus está falando com a igreja de Filadélfia, o que Jesus está falando com a igreja de Filadélfia, é exatamente isso. Às vezes nós temos que passar por provas, por dificuldades. O Senhor está falando aqui no versículo 9 o seguinte, olha, eu sei que vocês vão encontrar dificuldades. No sentido que ele falando, eu sei que o diabo, que as trevas, tem se levantado contra a sua vida, mas você tem que entender que a chave da porta está comigo, que a porta, eu já estabeleci a porta, e agora você tem que correr atrás, você tem que lutar, tem que fazer alguma coisa, tem que esforçar, né? E engraçado que no verso 11, certo? No verso 10, ele falou sobre a aprovação e, né? Vocês guardaram, se você está guardando a minha palavra, se vocês estão perseverando, se vocês estão lutando no ideal, nos propósitos, então pode ter certeza, né, que mesmo neste tempo de provação, a vitória virá. E aí o Senhor então vem o que nós queremos discutir no verso 11 aqui, que nós queremos comentar rapidamente no verso 11. Eu venho sem demora. Aí nós podemos entender de duas formas aqui, eu venho sem demora. Como assim o Senhor vem sem demora? Ele vem para buscar a sua igreja? Obviamente ele vem para buscar a sua igreja e nós estamos esperando isso para ontem. Então Jesus pode voltar a qualquer hora e nós teremos arrebatar. Mas enquanto ele não volta, certo? Aí vem a recomendação depois do ponto e vírgula no verso 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, lute, trabalhe, corra atrás. Esforce-se para que você alcance aquilo que Deus propiciou para você. Aquilo que Deus permite que você alcance. Aquilo que neste plano de vida o Senhor quer que você, né? Você tome posse.
E aí vem a questão, então, que nós queremos, que eu quero colocar em lista aqui, antes de nós encerrarmos a nossa fala nessa manhã. É que na vida espiritual também nós temos várias conquistas. Olha, tem gente que não se preocupa com o batismo do Espírito Santo. Tem gente que está na igreja e não se preocupa em crescer espiritualmente. Irmãos, nós temos, o Senhor nos colocou, o apóstolo Paulo chegou a falar o seguinte aos irmãos de Filipos: olha, desenvolver a vossa salvação. O Senhor está falando aqui de crescer, de desenvolver a fé, desenvolver na crença, de conquistar em Cristo aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para as nossas vidas. Às vezes nós vivemos uma vida espiritual medíocre, sem resultados. Né? Domingo nós falamos sobre isso na escola dominical, a nossa lição apontou para isso. Como castiçal de Deus, nós somos o castiçal de Deus. Toda a igreja reunida, nós somos castiçal de Deus. Nós temos a obrigação de brilhar. Nós somos uma peça só em Cristo. No Senhor somos um. No Espírito Santo somos um no Senhor. Não é isso a nossa lição de domingo passado? Primeiro, nós somos de ouro. Né? A igreja é constituída de ouro. Como castiçal, nós somos castiçal feito em Cristo de ouro puro. Puríssimos. E nesse então nós vemos que a glória de Deus está em nós, que a graça de Deus está em nós, que a glória de Deus se manifesta em nós. E então é ampla a nossa área, a nossa visão de conquista, ela tem que ser grande. Ela tem que ser grande, ela tem que ser ampla. Tem gente que às vezes bitola a sua visão num mundinho tão medíocre, num mundinho tão vulgar, como se o que Deus tem para ele fosse o mínimo. E Deus não tem o mínimo para ninguém, porque Deus é grande e eterno. Só alguns exemplos na Bíblia aqui. Em Malaquias 3, quando fala de dízimos e oferta, o Senhor faz um desafio para nós, para cada um de nós em particular. Se eu não vos abrir as janelas ou as comportas dos céus e não derramar bênçãos tal, isso é um desafio. Deus desafiando, Deus quer derramar bênçãos sobre a nossa vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida física, na nossa vida familiar, na nossa vida social. O Senhor quer nos abençoar com a graça, com o dom da saúde, com o benefício da saúde, da alegria, da paz. O Senhor quer nos beneficiar até em relação à nossa vida, à nossa intimidade com Ele. E às vezes nós vivemos na mediocridade e não desenvolvemos. E a recomendação de Jesus aqui, através de João, é o seguinte: não deixe ninguém tomar essa honra. Não deixe ninguém tomar essa oportunidade de alcançar esses galardões que Deus tem para a sua vida, para o seu coração. Porque nós precisamos usufruir dos bens de Deus, né, neste plano de vida e não apenas na vida eterna. A gente está pensando no bem-estar do crente só para a vida eterna. Não é isso não. Quando Jesus está falando aqui, Ele está trazendo a ideia a nós de que nós precisamos usufruir dos benefícios eternos de Deus neste plano de vida. É isso que nós temos que entender. Olha o verso 12. Ao que vencer, eu farei coluna do templo de Deus, de onde jamais sairá. E escreverei o nome dele, e escreverei o nome da cidade, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade de Davi, a Nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, verso 13. Meu irmão, Deus nos chamou para conquista. São grandes as oportunidades de conquista que você e eu tenho. Você tem a oportunidade de ser uma bênção, de ser abençoador, de ser uma bênção e de ser abençoador da sua casa. Você tem a oportunidade de ser uma bênção e abençoar até a sua vida financeira, a sua finança, ela pode ser abençoada. Pastor, mas esta crise, essa recessão que o mundo está vivendo, meu irmão, somos filhos da promessa. Os canais de bênçãos de Deus estão direcionados a mim e a você. Está direcionado à igreja do Senhor. Nós temos o direito, e esse direito foi conquistado pelo próprio Cristo.
de nos abençoar, de que tenhamos uma vida abençoada, de que tenhamos uma vida próspera. E quando eu falo próspero, não é só financeiramente, não. É próximo no sentido de família, de um bom relacionamento familiar. Quando eu digo próximo, é de um bom relacionamento entre Deus e nós. Precisamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Ah, eu sou batizado com o Espírito Santo. Ah, que bom ser batizado com o Espírito Santo. Mas e o fogo? O fogo está manifestando na sua vida? Há fervor na sua vida, a sua adoração, como está a sua adoração, o seu relacionamento com Deus, como está funcionando a obra evangelística na sua vida, como está funcionando a obra, o serviço de adoração no Senhor. Meus irmãos, somos obreiros do Senhor. Eu sou obreiro do Senhor não é porque eu sou pastor, fui ordenado ao pastorado, não. Não é porque eu já fui presbítero um tempo, não. Não é porque eu já fui diácono um tempo, não. Não é porque eu ou você já fomos diretores de mocidade, sei lá mais o que, superintendente de escola, um monte de coisa. Não, nós somos obreiros do Senhor, porque o Senhor começou a boa obra e nós temos que dar seguimento à boa obra na nossa vida, no nosso proceder, no nosso testemunho, na nossa forma de viver. Temos que anunciar verbalmente a palavra do Senhor, mas também temos que ter um testemunho ilibado na presença do Senhor, na palavra do Senhor. Somos portadores da palavra de Deus. E nós não podemos, como obreiros do Senhor, deixar que ninguém tome a oportunidade de recebermos galardões pelos serviços prestados ao Senhor neste plano de vida. Nós não podemos deixar passar de largo ou passar vazio nas nossas mentes ou em nossos corações a ideia de que a bênção do Senhor ou a recompensa de Deus para nós, ela virá. Ela virá. O Senhor tem nos abençoado e nos abençoará ainda mais. Estava meditando com a igreja um dia desse, semana passada. Às vezes eu acho que eu não tenho nada, meu irmão. Faça uma continha básica e rápida do que você tem dentro da sua casa. Na verdade, todo crente, isso é no geral, eu estou generalizando sim. Todo crente vive uma vida incompatível com o seu salário. Pastor, eu ganho bem, eu ganho 5, 6 salários, eu ganho 4 salários, meu salário é bom. Mas o seu nível de vida ele é muito maior do que 4 salários. Não, pastor, mas eu ganho um salário só, meu irmão. Até o crente que ganha um salário mínimo, chega na casa dele e você vê que não tem nada a ver com o salário mínimo. A nossa vida não tem nada a ver com o salário mínimo. Você tem uma televisão de LED, você tem uma televisão smart, você tem um carro. Por mais humilde, mais modesto tem os carros. Quem é que tem salário mínimo que pode ter carro? E às vezes o crente ganha salário mínimo e tem carro. Sabe por quê? Porque o nosso sustento vem do Senhor. Porque nós somos galardoados pelo Senhor em todo sentido, espiritual e físico. E quanto mais fiel o crente é, mais abençoado é a sua vida social. Muito mais abençoada é a sua vida familiar. Muito mais abençoado. Isso são grandes conquistas que nós almejamos, que nós alcançamos o tempo todo. Tem coisas que o Senhor nos dá e que nós nem pedimos. Tem coisa que o Senhor conquistou por nós na cruz da salvação e conquistou por nós, ou tem conquistado por nós no nosso relacionamento. Olha, meu irmão, até as roupas que nós vestimos, elas não são compatíveis com o que nós ganhamos. A sua casa, ainda que você pague aluguel, mas eu pago aluguel. Olha, se você prestar atenção, se você fizer conta na ponta da caneta, se juntar o aluguel ou a prestação da casa, mas o que você come, que todo crente come muito e come bem. Não tem crente que come mal, não. No Brasil, principalmente. Fora do Brasil, pode haver casos. Mas tem crente passando fome. Depende, talvez esse crente não é fiel. Talvez esse crente não é dizimista. Porque Davi falou, eu fui jovem, fui criança e agora estou velho. Eu ainda não vi um justo passar necessidade. E não passa mesmo. Passa aperto, às vezes passamos aperto. Às vezes nós achamos que passamos aperto. Mas o nosso aperto é assim. Porque às vezes nós não administramos direito, não fazemos direito. E aí vamos lá e compramos uma coisa que fora da hora, fora da vontade de Deus. E às vezes acabamos passando aperto. Ou às vezes vem uma enfermidade sobre o lar que pode acontecer. Às vezes você é um bom administrador também. Mas vem uma enfermidade na forma inesperada e você acaba passando aperto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Deus nunca deixou de honrar o seu povo. As nossas vitórias são enormes. Nós é que às vezes na hora da adoração esquecemos o quanto somos vencedores.
Esquecemos daquilo que nós conquistamos, ou que Cristo conquista em nós, ou que nos permite conquistar. Porque até a força que nós temos é obra de Deus em nós, é obra de Deus nas nossas vidas. Mas faça a conta. Olha para a sua casa, olha o que você tem, olha para a sua roupa. Né? Às vezes a gente vê crente reclamando assim, é pecado, eu não tenho roupa a vestir, abre o guarda-roupa, o camarada está abarrotado de roupa. Tem roupa às vezes que nem usa, que às vezes deveria pegar e dar para um outro usar, ele nem usa, mas ele tem. Nós temos, e às vezes nós queremos fazer como o povo de Israel, pegar o maná de cada dia e guardar, pegar a quantidade maior e guardar. Deus não aprova isso também não. Porque Deus, Ele quer carinhosamente cuidar de nós, e o pão nosso de cada dia, Ele tem nos dado hoje sim. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. Ah, pastor, mas esses 2 anos de pandemia, né, nós estamos aí há mais de 2 anos de pandemia, essa confusão, toda emaranhada de confusão, meu irmão, você notou que Deus tem te honrado, mesmo nesta pandemia? Tem crente arrumando emprego, tem crente sendo empregado, tem crente sendo promovido. O crente que é fiel, dizimista, ofertante, ele é abençoado. Esse mal aí, essa doutrina diabólica aí que diz só no Velho Testamento, isso é a obra do diabo para prejudicar a vida de crentes. Independente que mude a doutrina, a teologia muda, pode mudar, mas eu vou continuar na palavra de Deus. O crente dizimar, o crente que tem o coração aberto para dizimar e ofertar, o crente que tem o coração aberto para adorar, o crente que tem o coração aberto para buscar ao Senhor, de buscar novas conquistas, de buscar experiências novas com o Espírito Santo, ele alcança a vitória no Senhor, e alcançando a vitória no Senhor, ele é coroado de êxito e de bom êxito. Tem crentes com testemunhos para dar hoje, testemunho que Deus operou na vida dele durante essa pandemia, que Deus está operando. Só de nós estarmos vivos, isso já é uma grande conquista. Só de nós... mas eu conheço crente, inclusive aconteceu comigo 2 vezes. Eu fui infectado pelo coronavírus, deu positivo da última vez, o exame deu positivo, está comigo aqui, e passei a quarentena, meu irmão, isso é graça, isso é conquista de Deus, isso é a glória de Deus, isso é a manifestação da graça de Deus em nós. Guarda o que você tem, para que ninguém tome de você esse privilégio, que ninguém tome de você essa honra, que ninguém tome de você essa graça. Invista na sua relação com Deus, invista no seu, seja comprometido com a palavra de Deus, seja imiscuído na obra do Senhor. Meu irmão, o que compensa hoje é a obra de Deus, o que compensa hoje é a palavra de Deus, porque por fim nós teremos a vida eterna. E no versículo 3 está falando exatamente: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Nós temos que focar na nossa vida eterna. A bênção de Deus tem que acontecer na minha vida e na sua vida aqui, para que o outro saiba que o nosso Deus é um Deus cuidador, é um Deus protetor, é um Deus abençoador. Mas o foco da nossa vida ainda é a vida eterna com Cristo Jesus, Senhor. Só que o céu já está em nós, no nosso espírito, no nosso coração. Só que a vida eterna já começou, a minha vida eterna e a sua vida eterna já começou no Calvário. A conquista maior é a nossa vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero que Deus nesta manhã te abençoe, que Deus nesta manhã nos abençoe, que sejamos guardados, que sejamos fortalecidos no Senhor. Meu irmão, ame a Bíblia, ame a palavra de Deus, seja um instrumento nas mãos do Senhor, seja um conquistador. E preste bem atenção, eu quero encerrar dizendo o seguinte: nada de Deus vem de mão beijada, nada de Deus é fácil. Assim como a nossa salvação foi conquistada com Cristo, com a vida de Cristo na cruz do Calvário, com o sangue dele derramado, as coisas de Deus têm sabor, tem um sabor especial, né? Lembrei da irmã agora que gostava de cantar, tem sabor de mel. Eu não concordo muito com a ideia teológica, e não é teologicamente correto, mas veja bem, as coisas de Deus têm sabor porque tem a força da graça, tem a força da unção, tem a força da luta, do sacrifício que nós fazemos em Cristo Jesus para conquistar. Tudo nosso é conquistado pela graça bendita e eterna do Senhor. Meu irmão, não desanime, não abaixe a cabeça, não se constranja diante das dificuldades, não. Lembre-se que você tem um Cristo, lembre-se que você tem um Deus, lembre-se que você tem uma unção que o homem natural não tem.
Temos uma unção que o ser humano natural não tem. A unção que o Senhor nos deu, que o Senhor nos tem dado. A unção da conquista, a unção da graça bendita do Senhor. Meu irmão, levante a sua cabeça e lute. Lute pelas coisas na sua igreja. Lute pelas coisas que o Senhor tem prometido para você. Ah, mas Deus prometeu. Ele prometeu. Lembra? Ele prometeu, falou, Moisés, eu vou tirar meu povo de Israel, eu quero que você vá lá fazer a obra. Ah, Senhor, não dá pra fazer não, porque eu tenho essa dificuldade. Deus falou, não tem nada aí com ver com dificuldade. Você, quem fez sua boca? Fui eu. Não fui eu? Ah, tá bom. Quem fez? Quem te criou? Não fui eu? Foi. Então tá bom. Então vai, tô te mandando, você vai. Vai e faz. E quando chegou na hora de atravessar o Mar Vermelho, lá no deserto de Pirairote, nós já falamos sobre isso aqui, Moisés amarelou. O povo fez pressão, ele amarelou. Meu irmão, cuidado com a pressão. Tem crente que está deixando de conquistar, de ser um conquistador, porque fica ouvindo, você não vai conseguir. Sei que o pastor Dinho está aí, né? Não é assim, pastor? Você não vai conseguir, não, é difícil demais, né? A igreja está fraca, a igreja vai passar disso, não, passa. Quem prometeu para você foi Deus. Você não tem que ouvir conversa de fulano e conversa de fulano. Deus que te prometeu. Você é um vencedor. Nós somos vencedores, somos conquistadores. Repita comigo. Somos conquistadores em Cristo. Meu irmão, não tem nada impossível para você. Não tem nada que você não possa conquistar. Não tem nada que você não possa vencer no Senhor Jesus. Que nesta manhã de salvação o Senhor te abençoe. Que você seja fortalecido e agraciado em todos os sentidos na sua vida. Meu irmão, você pode. Quando Paulo entendeu isso, ele falou, posso todas as coisas naquele me fortalece. Olha, Paulo estava preso em Roma. Como que o camarada fala um negócio desse? Ele está falando para mim e para você que nós podemos em Cristo todas as coisas, porque é Cristo que nos fortalece. Guarda o que você tem. Não deixa ninguém tomar sua coroa. Isso aí, todo mundo acha que essa coroa é salvação. Tem que cuidar para ninguém tomar minha salvação, meu irmão. Eu sou filho de Ailton José Dias e Naí Pedro Dias, tá? A minha RG, meu CPF, está tudo registrado. Qualquer um que consultar meu CPF vai saber que eu sou filho de Ailton José Dias e Naí Pedro Dias. Ninguém muda isso. Você foi comprado com o sangue de Jesus, como João escreveu na primeira carta dele, do Evangelho, e você foi adotado. Tem um documento jurídico nos céus de que você é filho de Deus. Ninguém vai mudar isso, não. Você é filho e pronto, acabou. Não adianta alguém chegar, agora eu quero ser pai do Ailson. Não existe isso. Ninguém vai ser seu pai, a não ser Deus. Deus é o seu pai. E você é filho de um Deus vitorioso, um Deus conquistador. E Deus fez de cada um de nós conquistadores. Ainda que todos os ventos estejam contra nós, nós somos conquistadores, nós somos vencedores. Que Deus nessa manhã nos abençoe, te abençoe e nos abençoe. Amém. Oremos. Deus bendito e eterno, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor falou no meu coração. Eu espero que o Senhor tenha falado no coração de todos os outros que estão participando deste culto e dos que vão participar do culto durante os próximos dias. Meu Pai, obrigado porque o Senhor abriu mais uma vez os meus olhos. Que o Senhor possa abrir os olhos da tua igreja na face da terra. Somos conquistadores. Não é corona, não é pandemia, não é epidemia, não é nenhum problema que vai frear a tua igreja, porque nem a porta, nem as portas do inferno podem prevalecer contra a tua igreja. Somos vencedores em Cristo Jesus. Senhor, que cada crente cuide para que ninguém possa tomar a sua coroa, ou a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da santidade, que ninguém possa tirar de nós a oportunidade, nenhum crente possa tirar de nenhum crente a oportunidade de ser um conquistador, de ser um vencedor em Cristo Jesus. Abençoe a família, abençoe todos, meu Pai, que estão nessa hora participando deste culto. Nós oramos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, que Deus abençoe, não é isso? Que Deus abençoe. Meu irmão, não deixe ninguém ditar as normas, determinar sobre a sua vida aquilo que Deus já te disse que é propósito dele abençoar. Deus tem de abençoar de todas as formas. E depois vai chegar o momento de nós cantarmos o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Nosso negócio mesmo, na verdade, nosso negócio da igreja é cantar, é adorar, é louvar a Deus, né? Com a voz bonita, com a voz feia. O nosso negócio é adorar a Deus, a beleza e a santidade. Não é isso? Pastor, minha igreja está vazia. Enche a sua igreja. Pastor, eu estou com um problema em casa. Meu irmão, resolve esse problema em nome de Jesus. Você é conquistador. Pastor, a minha vida financeira, meu irmão, conquista. Muda a sua história.
Você tem a oportunidade de ser abençoado com 5. Você tem 5 pães e 2 peixinhos? Você pode ter 12 cestos cheios aí e alimentar uma multidão fora da sua casa ainda. Que Deus em Cristo nessa manhã nos abençoe. Amém. A vontade é de falar mais, mas o tempo não permite. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Até na próxima quinta-feira, se Deus quiser.